Bem-vindos, ouvintes do Rancho. Hoje a gente está aqui inaugurando um quadro novo no nosso podcast. A gente apelidou ele de Clube do Filme, porque, como vocês sabem, nerdolas eles não ficam em uma só mídia, né? Difícil você achar um nerd que só joga videogame, ou que só lê livro, ou que só faz jogo online, esse tipo de coisa. Então, a gente, como bons nerdolas, resolvemos falar de outras mídias, falar de outras coisas que a gente gosta aqui no podcast. E espero que vocês gostem também. E para inaugurar o nosso episódio 0, a gente decidiu falar do filme do Frankenstein, que saiu recentemente na Netflix, dirigido pelo Guilherme Del Toro. Mas antes da gente falar um pouquinho aí da obra, vamos introduzir quem está participando aqui hoje. Dá um oi pra gente aí, Mari. Oi, gente. Hoje somos só eu e a Mari. Eu imagino que no futuro mais gente vai participar desses episódios spin-off que a gente criou aqui. Talvez tenhamos outras modalidades spin-off aí para falar de música, de séries, de outras coisas, mas estamos inaugurando com a sessão de filmes. E hoje a gente resolveu falar um pouquinho do filme do Frankenstein, que saiu na Netflix agora recentemente, em 2025. E foi um filme que me gerou um certo incômodo. Eu tenho uma predileção pela história do Frankenstein. É um personagem que para mim é muito empático. Acho que eu e ele tivemos algumas coisas muito semelhantes na nossa vida, infelizmente. Mas vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos conversar um pouquinho então sobre a origem do filme. Do livro que gerou o filme. Ele é baseado num livro chamado Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, que foi escrito pela Mary Shelley em 1818. Uma curiosidade sobre a Mary Shelley, ela tinha 18 anos quando ela escreveu esse livro, e foi uma aposta entre algumas pessoas ali na Inglaterra que estavam reclusas por conta, se não me engano, de uma razia, de uma doença que estava assolando ali a cidade. Eles resolveram ficar isolados para não ficarem doentes, e aí, nesse período ocioso, eles resolveram fazer uma aposta sobre quem contaria a história de terror mais assustadora. E a Mary Shelley, com 18 anos, acabou escrevendo uma história tão assustadora que eles resolveram publicar. A primeira versão sai em 1818, a segunda sai em 1831. A primeira tem 3 volumes, a segunda edição tem um volume só, é a mais popular, que acabou se difundindo mais aí pelo mundo. E para muitos é a primeira obra de ficção científica da história. Eu, particularmente, sou um grande fã de ficção científica, então não podia deixar de ler o livro, e é um livro que eu tenho muito apreço, muito... assim, eu gosto muito desse livro. E aí, Mari, você chegou a ler o livro, conhece a história, o que você sabe aí da nossa querida Mary Shelley, do livro do Frankenstein? Eu confesso que eu não li o livro, então as referências que eu tenho são mais os filmes mesmo. E querendo ou não, você acaba aparecendo muitas coisas, né? Tem sempre algum desenho de criança que tem o monstro, né? Que é o do Frankenstein. Quando a gente estava pesquisando, né? Nossa, 300 mil versões dessa história. Acho que o filme que eu assisti que é muito louco, nem é muito bom, que é aquele Frankenstein entre anjos e demônios. E aí você percebe que o pessoal só basicamente usa o nome e foi um ser criado por um homem. E essa é a semelhança. E acaba o pessoal tomando muita liberdade, né? Ele É uma- acabou virando um personagem assim que transcendeu a própria obra, né? Ele acabou participando de várias e várias outras obras aí. Ele aparece, se não me engano, numa série muito legal também que chama Penny Dreadful. Uhum. Ele aparece, né, em Van Helsing, se não me engano, ele também é um personagem do filme Van Helsing com o Hugh Jackman. E Sim. acabou virando um personagem muito icônico, né? Porque Uhum. se você parar para pensar, ele não tem nenhum atrativo de super-herói, né? Mas as pessoas acabaram criando uma empatia pelo personagem, Uhum.
que acabou popularizando ele de alguma forma, né? Acho que a imagem que a gente tem é muito do Frankenstein no filme de 1931, que foi, se não me engano, a primeira adaptação em filme do livro, em que ele É é a um mais monstro. famosa. Isso, Eu tava pesquisando, tem um outro filme que foi do estúdio do Thomas Edison. Eu falei, nossa, que aleatório. Acho que 1910, alguma coisa assim. Mas a mais famosa é essa daí que você tá falando. e acabou popularizando a imagem dele, né? Como aquele monstro gigante que anda com dificuldade, fala com um pouco de dificuldade, tem aqueles T-Rex receptores também. elétricos saindo ou do pescoço ou da cabeça, é todo verde e tudo mais, né? Tem a cabeça costurada, então acabou se criando essa imagem aí do Frankenstein que foi difundida pelo mundo. E é curioso ver, né, que é um personagem que não é bonito, não é virtuoso, não é nada disso, mas acaba virando uma espécie ou de herói ou anti-herói aí, como preferirem. E, de novo, é um personagem que eu tenho muita afeição para falar sobre, né? E Uhum. Guilherme Del Toro, como um bom diretor, né, que gosta de personagens estranhos, vamos colocar assim, né, de Sim, fantasia ou de gosto terror e mesmo. tudo mais, ele resolveu fazer a versão dele. Mas vamos falar um pouquinho do livro, antes de comparar com o filme, né? Acho que a gente já pode depois juntar o Guilherme Del Toro com o filme, falar, né, tanto dele quanto das influências dele no filme. Sim. Mas o livro, ele tem, assim, algumas diferenças para o filme que são, na minha visão, essenciais, né? Eu não sou um crítico de você fazer adaptações, de você ter uma liberdade criativa ou de fazer as coisas de uma forma bem mais criativa do que a história original. Mas assistindo o filme, eu acho que a ideia se perdeu e talvez por eu ser um pouco ligado ao personagem, isso tenha me afetado um pouco. Eu falei, não, eu preciso falar desse filme. Mas o livro ele começa falando com o Victor Frankenstein, que era um jovem que era aficionado por alquimia. Ele sempre gostou muito de alquimia, que no século XIX era uma coisa já um pouco obscura, né? Essa ideia de você mexer com vida e morte e seres de outros planos, de outros círculos aí, tanto do céu quanto do inferno. Então, a alquimia, no começo, ela tratava muito disso, né? De você vencer a morte, de você vencer as doenças. Imagino que fosse uma questão um pouco mística para a época. Hoje a gente tem um viés mais científico, né? E o livro ele se passa no momento que você tem uma transição da alquimia para a ciência. E o Victor Frankenstein ele acaba indo estudar na Alemanha medicina e lá ele tem contato com o que chamam de ciências naturais, que seria substituto da alquimia, mas as ciências naturais não trazem as respostas que ele gostaria. Então ele começa a se afundar cada vez mais na alquimia, até que chega um ponto em que ele consegue criar uma fórmula, um jeito de você imbuir vida em formas inanimadas. E ele faz um pequeno teste, ele pega um pouco de, se não me engano, lama, barro, alguma coisa assim, e ele consegue fazer aquilo ter vida, se mexer, ter vontade própria. E a partir dali ele resolve criar um ser humano. Né? Ele resolve usar o novo conhecimento dele para dar vida a um ser humano como se ele fosse Deus. E quando ele faz a criatura dele, que acabou sendo conhecida como Frankenstein, mas no livro é tratada como criatura de Frankenstein, ele, ele fica horrorizado. Ele fala, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu criei um monstro e eu preciso dar um fim nesse monstro. Né? Eu preciso esquecer que ele existe, ele tem que sair de cena de alguma forma. A criatura do Frankenstein, então ela foge do laboratório, ela começa então a se alimentar das frutas, plantas, começa a observar o comportamento dos animais e tudo mais, para poder interagir, construir uma
relação de interação com o mundo. E quando ele tenta interagir com as pessoas, ele nota que as pessoas têm uma repulsa muito grande pela aparência dele. Se não me engano, tem até uma cena em que ele olha a própria imagem dele no rio e ele fala, meu Deus, o que eu sou? E então ele começa a fugir do contato com as pessoas, até que ele acha uma casa, tem um lugar que ele pode se esconder, e lá ele descobre que existe uma família que mora lá. E é uma família amorosa, que tem um patriarca que já é cego, e esse patriarca ele cuida da família com muito carinho e tudo mais, e a criatura ele se aproxima dessa família emocionalmente, né? Ele pensa, poxa, será que eu não consigo ter esse tipo de contato com eles também? E no começo ele começa a fazer pequenos atos de gentileza, né? Corta lenha, ajuda com rebanho, vai ajudando nas coisas ali do dia a dia, dos afazeres deles. Eles acham que é um espírito muito bondoso que está cuidando deles. E depois de um tempo, a criatura ela tenta se aproximar do patriarca, né? E o patriarca, como ele é cego, ele não consegue ver a feiura do Frankenstein, ele só consegue ver a gentileza, né, da criatura. E em algum momento o patriarca ele acaba falecendo, mas nesse período ele ensina a criatura a ler, ele vai aprendendo a se comunicar e tudo mais. E quando ele acaba falecendo, a família meio que se afasta dele quando vê a feição dele, porque ele pensa, poxa, será que a minha bondade não consegue suplantar a minha feiura? Não foi o que aconteceu, ele foi julgado, né, por ser uma criatura muito feia. E depois desse contato ele pensa, poxa, já que eu tô condenado, né, a uma vida que eu não escolhi, num corpo que eu não pude escolher e não tem nada que eu possa fazer, nada mais justo então que o meu criador resolva o meu problema me dando uma esposa. Ele decide que ele próprio quer ter uma família, porque para ele é pior não ter alguém com quem ele possa ter um par, porque na natureza parece que cada criatura tem um par, todo mundo consegue ali uma forma de companhia, e ele é o único no mundo, porque ele foi criado. Então, ele decide pedir ao criador dele que ele tenha uma esposa, e para poder chamar a atenção do Victor, ele mata o irmão do Victor, né? De fato, foi ele que matou. E quando ele conta essa história pro Victor, o Victor meio que concorda, ele fala, ok, tem razão, né? De fato, você é responsabilidade minha, foi eu que coloquei você no mundo. Então eu vou criar uma esposa para você. Se eu não me engano, até o plano dele era morar na Amazônia. Ele queria morar não sei se na parte brasileira, mas ele queria morar na Amazônia, escondido no meio da floresta e tudo mais, para não incomodar ninguém. Ele só queria viver em paz. E o Victor, num primeiro momento, ele consente com a ideia. Ele vai até o laboratório que ele tem na Inglaterra, em Londres. Sai da Suíça, vai para Londres, e lá ele começa o procedimento para construir a esposa do Frankenstein não, da criatura. E ele desiste no meio, porque ele fala, mas e se eles começarem a se reproduzir e quiserem tomar o planeta e, né, eliminar a raça humana? E ele acaba desistindo da ideia, e quando ele desiste, a criatura tinha seguido ele até Londres, vê que ele desistiu do plano, e ele fala, então já que você não quer me condenar, já que você não quer me libertar do meu fardo, eu vou te condenar a um fardo, eu vou destruir a sua vida. E ele mata o melhor amigo do Victor, se não me engano chamava Henry Cleval. E nisso vira uma caçada, né? O Victor volta para a Suíça, quando ele volta para a Suíça, se não me engano, o pai dele tinha falecido. E ele tinha uma irmã de criação, né? É que assim, eu falo irmã, mas na verdade era uma pessoa que foi criada junto, mas todo mundo sabia que não era irmã.
que acaba virando a noiva dele, né, que se chama Elizabeth. E ele decide casar com a Elizabeth. Eles casam, vão para a noite de núpcias, e na noite de núpcias a criatura mata a esposa do Victor. Fala, você não me deu nada, agora eu tirei tudo que você tinha, somos dois aqui no 0-0. E nisso o Victor, ele decide matar a criatura, né? Ele decide ir perseguindo a criatura e tudo mais. E ele persegue a criatura, se não me engano, até São Petersburgo, ou algum país muito ao norte, porque a criatura estava tentando chegar no Polo Norte. E quando ele chega lá, ele acaba ficando muito doente. Ele é encontrado por um comandante de um navio que resgata ele. E ele conta essa história pro comandante. Toda essa história que eu narrei, ela é contada através de cartas do comandante para a irmã dele. E quando o Victor finalmente falece, a criatura entra no barco, fala, olha, eu não tenho nada contra a humanidade, eu não tenho nada contra vocês, a minha vingança era contra ele, agora que ele morreu, eu posso descansar em paz também, então eu queria pegar o corpo dele, levar comigo e eu vou me suicidar, já que eu não posso ter uma companhia nessa vida, eu desisto, né, de viver a vida da forma que eu levo, e a pessoa que me causou toda essa dor já se foi, eu não tenho mais por que causar mal para ninguém. E o livro termina dessa forma, né, de uma forma meio trágica, meio triste, né? O capitão acaba voltando para São Petersburgo e, enfim, né, acaba a história aí. Eu particularmente acho que é uma história de terror muito por conta dessa ideia de perseguição, né? É uma criatura que está fora dos desígnios de Deus, que foi criada pelo homem, que se vira contra ele e começa a tirar tudo que ele tem de precioso, toda a família dele, não deixa ele em paz e, enfim, né? Tem toda essa ideia de caça e caçador, de realmente assassinatos e coisas que, para a época, eu imagino que são muito chocantes. E, de fato, eu entendo como uma história de terror sobre uma criatura que não tem redenção. O Guilherme Del Toro, ele entendeu diferente. Ele entendeu que talvez o monstro não fosse a criatura, mas o criador. Você quer falar um pouquinho, Mari, do filme, suas impressões, conversar um pouquinho sobre o Guilherme Del Toro? Pelo que como eu não li o livro, né, eu só li um resuminho, e você já explicou bem, e já deu pra perceber algumas diferenças, né? Mas falando um pouquinho do Guilherme Del Toro, você vai perceber que o foco dele sempre foram histórias de fantasia, né? Eu tava lendo um pouquinho das obras mais famosas deles aqui, que são filmes bem conhecidos, né? Não sei se você já viu algum deles, alguns aqui eu já assisti, mas ele sempre brincou bastante com terror e fantasia, parece. Então parece que essa história do Frankenstein sempre foi muito interessante para ele, né? Ele sempre gostou. Acho que os filmes mais famosos deles eles são Blade 2, Hellboy, O Labirinto do Fauno, O Círculo de Fogo, A Forma da Água, que foi o que, se não me engano, ganhou o Oscar. E ele também chegou a ajudar no roteiro de alguns outros filmes de sucesso, que nem O Hobbit, Festa no Céu, Convenção das Bruxas. E ele também foi coautor até de livros. Um desses que é bem famoso são The Strain. Não sei se chegou a assistir a série, que é mais meio de vampiro, né? Mas que a série eu assisti, eu achei até bem interessante. E nem sabia que ele estava envolvido, né, na criação dessa história. E ele também trabalhou bastante com o estúdio DreamWorks, com uma série animada Trollhunters. Tem no Netflix, eu confesso que eu cheguei a assistir, achei bem legal o desenho. É desenho mesmo, né? Mas eu achei divertido. Então, a história do Guilherme Del Toro é só mais ou menos quem é ele, né? E o que ele costuma trabalhar. Então faz até um pouquinho sentido ele pegar essa história do Frankenstein, que cabe bastante com
o que ele já trabalhou e trabalha e gosta de fazer. E pelo que eu vi de história, eu entendi agora que você falou das diferenças, né? Você contando a história do livro e o filme. E é realmente isso. No filme, o vilão e o monstro é o Victor. É o Victor Frankenstein, e não a criatura que ele criou. A criatura que ele criou, ela, na verdade, ela é bem inocente, né? É como se ela fosse, ela é criada e ela não tem maldade nenhuma nela. Ela só vai conhecer a maldade depois, quando ela é mostrada, né? E aí fala bastante da relação do Victor com os pais, né? Acho que isso de o jeito que você é tratado pelos pais, você passa pra frente também, né? O pai dele era muito violento com ele, então era o que ele conhecia. O único carinho que ele tinha era da mãe, e a mãe morreu quando ele era muito criança. Aí tinha os ciúmes do irmão, que é do começo, o começo do filme do Frankenstein do Guilherme Del Toro é dividido em partes. Ele, para mim, ele é bem teatral também o filme. Né, parte, eu não sei se tá com parte um ou capítulo um, não lembro agora como ele coloca. Mas tá lá como capítulo um, prólogo. A história do Victor quando criança. E ele comenta que ele amava muito a mãe dele, que ela era muito carinhosa, que tinha um pai. O pai dele não dava atenção, sempre dava ele com muito ódio. Mas o pai dele queria muito que ele fosse não exatamente médico, né? Não sei se ele fala médico. Fosse um médico É que nem ele, um cirurgião, né? cirurgião. Acho que Isso. é isso. Então, o pai dele já era muito famoso, já era um cirurgião renomado, e ele queria passar isso para o filho dele. Então, forçava que ele estudasse bastante e sempre agiu muito, com muita violência, né, com esse filho. E a mãe dele morre justamente no nascimento do segundo filho. Então, acho que quando nasce o irmão, ele fica com ódio, porque, querendo ou não, meio que o irmão matou a mãe dele, que era a pessoa que ele amava ali. E o pai deles sentia muito mais carinho por esse filho mais novo. Até pelo jeito, eu acho que parece dá a impressão de que o Victor sempre foi muito mais. Batia mais de frente com o pai, né? E o William não, ele era muito mais tranquilo e aceitava muito mais as coisas, e o pai acabou sendo muito mais carinhoso, né? Com esse irmão mais novo. E o Victor nunca teve esse carinho do pai. E o filme começa nessa parte, ele é bem parecido com o livro, né? Porque é ele contando a história pro capitão do navio, que eles estão lá tentando ir pro Polo Norte. E, se não me engano, o navio ficou preso, né? Ficou preso no gelo. Isso, fica. Não é atracado o nome, tem um nome. Não, ele não consegue sair do gelo, né? Então precisa esperar o gelo É, derreter. Encalhado, talvez, não sei se seria o termo técnico mais tipo isso. correto, mas fica preso ali na ponta de um iceberg. É isso mesmo. E aí, nessa do navio ficar preso, que eles acabam encontrando sem querer o Victor, né? Quase morto, leva para dentro do navio. E o Victor começa a contar a história dele. Mas ele já começa a contar a história dele com arrependimento. E aí vem o flashback, os famosos flashbacks aí, que começa a contar de, por que que eu sou assim? Eu sou assim porque, né, basicamente eu não tive carinho, minha mãe morreu cedo, não sei o quê. E aí eu percebi que ele sempre foi muito egoísta e, né, doido, assim, bem ciumento também. Acho que ele nunca foi uma pessoa boa assistindo o filme no filme. O Victor, ele nunca foi uma pessoa muito boa, sempre foi muito egoísta, ele sempre quis fazer as coisas do jeito dele. Na verdade, nunca se importou muito com as outras pessoas, nem com o sentimento de ninguém. A única pessoa que acho que ele se importava era a mãe dele, e como a mãe dele morre, ele tem esse fascínio pela morte. E ele quer tentar passar ao pai dele, né? Porque o pai dele não conseguiu salvar a mãe dele. Então ele tinha isso, não. Então eu vou fazer o que você não fez. Vou conseguir vencer a morte, e você vai ver. Ele tinha essa fixação, né? Pela morte. E dá pra ver que ele meio que culpa o pai dele, né? Porque ele fala, pô, Sim. você é o maior médico do seu tempo e não conseguiu salvar minha mãe num parto. Isso deveria Uhum. ser, assim, fichinha pra você, né? Então ele até se questiona se não foi de propósito que o pai dele Sim. deixou a mãe dele morrer, porque ele começa a falar, né? No fundo, meu pai não amava nem a mim nem minha mãe, né? Ele só amava ele próprio, o nome dele, e depois ele passou a amar
o filho mais novo, o William. Uhum. Aí, beleza, vai pro, acho que é o segundo capítulo, que é ele já, eu não, acho que no primeiro ainda, né, que já vai mostrando ele crescendo, ele na faculdade, ele estudando, e aí ele já mostra, acho que ele como se fosse apresentando para uma banca de cientistas o que ele tinha conseguido descobrir, né, de como que era a vida na Isso, faculdade, né, na ele universidade. é um seminário, parece, né? Eles estão num Hum, seminário. Se não me engano, tem até a data, mas eu não vou lembrar de cabeça. Eu assumo que esse detalhe é muito para minha cabeça. Mas, ele está num seminário e ele mostra, né, os avanços que ele fez em superar a morte, né? sim, ele mostra que ele conseguiu criar a vida, né? Aí ele mostra lá o corpo, deu pra perceber que nesse filme eles tentaram se preocupar bastante com a parte de anatomia, né? Questão de tecido, de músculo, essas coisas, né? Tá, faz uma parte importante do filme. Não tentou ficar parecido com muito ficção. Ficou tentando ser como se fosse, tipo, como se ele realmente tivesse existido e ele realmente tivesse feito experimento com o que tinha, né? Aí mostra ele conseguindo e ele acaba encontrando um benfeitor. Esse benfeitor que tem no filme, acho que não deve ter no livro, né? Que é acho que é o tio da Elizabeth. Acho que eles E, criaram se para o não me engano, é filme. tio ou pai. Acho que Acho que é foi tio uma pai. das adaptações aí do Guilherme Del Toro. Essa parte então é novidade. Que ele acaba encontrando acho que é o tio da Elizabeth. A Elizabeth, né, que nem você comentou, já faz parte do livro e ela começa como a noiva do William, que é o irmão mais novo dele. E E acaba que, sem querer, eles acabam se encontrando de duas maneiras, né? Esse tio se interessou no Victor, nas experiências dele, e ele já ia fazer parte deles pelo Victor ser o irmão do William, ser irmão dele, né? Eu não sei se foi sem querer que esse cara acabou encontrando o Victor, ele já estava de olho, e depois que a gente descobriu que ele tinha esse interesse porque ele estava morrendo, né? Ele tinha uma doença mortal. ele tinha sífilis, né, em grau já avançado. Ele usava uma peruca para esconder, né, que a cabeça dele já estava cheia de ferida e tudo mais, já estava num grau bem avançado. E a, a, a benfeitoria que ele fez não foi sem interesse, né? Ele queria, na Sim. verdade, que o Victor passasse a alma dele para o corpo novo que ele ia construir, porque seria um corpo sem doença, um corpo novo, que Uhum. ele poderia meio que viver uma vida nova, né? Começar uma vida de novo. Sim, ele vendeu a imortalidade, né? Isso, Mas que ele estava basicamente isso. procurando. Aí ele acaba conhecendo a Elizabeth, né? E aí tem o outro, o segundo plot, assim, o segundo drama, que eu acho que não deve ter tanto assim no livro, que ele acaba se interessando, né, pela Elizabeth. No livro, ele vai casar com a Elizabeth, né? A Elizabeth não tem Uhum, família, ela é uma menina adotada pela família dele, criada junto. Só que é que hoje, quando a gente fala criado junto, a gente fala criado como irmão, então não ter um olhar anacrônico aí de achar que ele tá casando com a irmã dele. Era uma uhum, pessoa que foi criada junto com ele, mas que tinha uma distinção. Você não é da minha família, né? uhum. E aí, pela proximidade dos dois, ela ser muito encantada por ele, eles acabam ficando noivos. Mas eles não tinham relação de irmã e irmão no livro. Era só que aparentemente era uma coisa comum na época, né? Crianças que ficavam órfãs muito cedo e tudo mais eram meio que apadrinhadas por outra família. E tinha essa separação, né? Falou, a gente cuida de você, mas você não faz parte da família. Nesse caso, ela viria a fazer parte a partir do momento que ela casasse com o Victor. Mas no Uhum. filme isso é bem diferente. Então eu percebi que ele é bem diferente, mas acredito que ela deve ter mais personalidade no filme também. Acho que ele deu um pouco mais de importância para ela, né? Eu percebi que ela agora fica na dúvida. Eu acho que os pais dela morreram. Eles comentam muito de guerra, né? Porque esse tio vendia armas. Se não me engano, E eram as guerras napoleônicas. eles Não, ficam não me falando, engano. nem sei que guerra é mais, sempre tem alguma guerra, né? Eles nem chegam a citar Eles, qual guerra. Tem tantas. Mais uma menos uma, o que que é, né?
Exatamente. O tio dela lucrava com qualquer guerra, então não importa quem tá lutando com quem, eu tô lucrando. E um dos motivos dele conseguir ajudar o Victor é porque ele basicamente tinha dinheiro infinito, justamente por conta de onde vinha o dinheiro dele. E aí vem, né, aparece a Elizabeth, dá pra perceber que ela é uma moça até meio estranha, se fora um pouquinho dos padrões, ela parece bem melancólica, e ela era de um convento, então ela tem uma relação muito forte com Deus mesmo, né? E parece que ela tá sempre procurando Deus no mundo, né, que ela vive. E é quase como, tipo, se ela morrer, tá tudo bem. Porque se ela morrer, ela vai encontrar Deus de qualquer jeito. Mas ela tá tentando procurar Deus ali em vida ainda, né? No livro, o Victor ele é um pouco solitário. Não tem tanto foco no núcleo da família dele e tudo mais. Eles são meio que só um meio da criatura chegar até o Victor. Uhum. Tem uma diferença que no filme eles mesclam dois personagens. O William, no filme, ele é uma mistura do William, que é o irmão dele no livro, e um melhor amigo dele, que se chama Henry Cleval. Porque no filme o Henry não existe, né? Então o Victor meio que tem como confidente o irmão dele mais novo, né? O William. E acaba misturando essas duas coisas, porque o William acaba dando conselhos, dicas ali pro Victor, como o Henry faz no livro. Mas, no geral, a história do Victor ela é muito solitária, porque ele gosta muito de alquimia. E alquimia é um negócio que não é bem visto ali na época em que ele vive. Fala, olha, você está mexendo com umas coisas meio ocultas, são ciências que já foram ultrapassadas, né? Abandona isso daí, acompanha a ciência natural, que é o que está surgindo agora e tudo mais. E ele não, eu quero saber o conhecimento oculto ali dos alquimistas, então ele fica muito isolado nesse ponto. E depois que ele cria a criatura, ele fica mais isolado ainda, porque ele tem medo do que a criatura pode fazer. E ele tem vergonha, tem medo, então ele fica muito afastado, né? Ele não tem essa relação toda que tem no filme, né? De se apaixonar pela futura esposa do irmão, de sentir ciúme e tudo mais, né? De sentir raiva do pai, de sentir mágoa do pai. Tudo isso é muito mais Guillermo del Toro do que Mary Shelley. Uhum. É bem isso mesmo. E aí dá pra ver o quanto o Victor é bem arrogante também, porque depois que ele tem um pouquinho desse drama com a Elizabeth, e aí ele consegue o dinheiro para finalmente tentar, né, o plano dele. Aí por um bom tempo ali do filme vai mostrando, né, ele atrás dos corpos, ele ainda tá em campo de guerra, né, tentar achar corpos bons para ele fazer a criatura dele, como que ele faz o laboratório, o que que ele precisa. Eles conseguem achar uma torre, né, que é afastada, pra ele conseguir fazer tudo. O irmão dele ajuda bastante e dá pra ver que o irmão gosta muito dele e confia muito, né, no Victor, no filme. Eles têm até que uma relação um pouco boa, né? Acho que parece ser uma relação saudável de irmão mais novo ver o irmão mais velho com muito respeito, com muito carinho. E dá para ver que a ideia do Guilherme Del Toro é muito mostrar o Victor como uma pessoa problemática, né? Sim, isso Porque a, mesmo. a Elizabeth ela é uma mulher muito excêntrica para a época dela, né? Ela gostava de secar insetos, ela, né, tem uma cena que eles vão para uma floresta, capturam uma borboleta e tal. E ele meio que se apaixona por ela não ser como a maioria das outras mulheres, né? Ela é diferente e ele, na arrogância dele, E ela fala, não não, tem eu sou. medo dele também. Isso fica bem Isso. claro, ela não tem medo dele. Ela não vê ele como assim, como uma ameaça, né? Ela meio que trata ele de igual para igual e isso acaba cativando muito ele, né? Eu acho que isso é muito Guilherme Del Toro, né? De explorar um pouco os sentimentos dos personagens, de trabalhar essas nuances mais emocionais, né? Porque como o Sim. livro ele é muito de terror mesmo, né? Então ele foca em nuances que são mais focadas para perseguição, para o medo, para loucura, para
esse tipo de coisa, e o Guilherme Del Toro ele vai para um outro caminho. Ele resolve falar, não, o Victor ele é um cara obcecado em superar o pai dele, porque ele tem mágoa do pai dele, o pai dele deixou a mãe dele morrer, o pai dele tinha raiva dele, queria que ele carregasse o nome, ele era só um portador do nome Frankenstein. E depois ele conhece a Elizabeth, fala, poxa, ela é uma mulher que entende o que eu sou, ela entende aquilo que eu sou, eu posso ser quem eu sou perto dela sem medo. E o William, né, tem essa relação dele pro William de inveja do amor que ele recebeu do pai, mas do William pro Victor tem uma sensação ali de respeito, de admiração. Fala, pô, é o meu irmão mais velho, é um cara super inteligente, é um cara super capacitado, tal. Eu tenho orgulho de ser irmão dele. Então são nuances muito diferentes que são trabalhadas, né, no filme e no livro. Nada contra, de novo, nada contra. Acho que é legal explorar Foi essas outras interessante, abordagens. sim. Ele explorou outras coisas que não tinha no livro, por, né, vários motivos, né? O foco da Mary Shelley era outro, né? E no filme ele quis mostrar outras coisas. Até acho que dá pra dar mais profundidade, dar mais explicações, né? Tipo, por que o Victor foi fazer isso? De onde vinham as motivações dele? Como que ele chegou ali? Acho que foi muito Sim, mais, tem muito mais explicações, né? acho que a ideia, né, do Guilherme Del Toro foi humanizar a história, né? Acho que o livro ele foi escrito pensando em ganhar uma aposta de quem escrevia a história mais assustadora, então acho que não tinha tanto espaço para a humanidade ali, né? Acho que era até o oposto, né? Preciso que esse livro seja o menos humano possível, e o Guilherme Del Toro quis tornar a história mais humana, né? Falar, olha, vamos explorar mais nuances da psique humana aqui nessa história do que foi trabalhado no livro. É, bem isso mesmo. E aí ele finalmente consegue fazer o laboratório e criar todas as coisas que precisa, terminar de costurar o monstro, né? Peça por peça, tudo que ele precisa ali. E aí finalmente fica pronto. E aí, quando finalmente fica pronto, que o tio dela fala tudo que é realmente o que ele queria, né? Aí rola um pouquinho de briga ali na hora de que o Victor tava esperando uma tempestade, né? Pra ele conseguir criar o monstro ali. Acaba rolando uma briga ali, né? Entre o Victor e o tio. E nessa briga o tio acaba caindo, né? E morrendo. Então, primeira morte do Victor aí no filme, né? Que Exato. meio que por culpa dele. Primeira morte já é essa, o tio. E que ele não admite pra ninguém, ele não fala nada. Ele culpa depois a criatura. Ele não fala que foi por causa dele. Aí, né, a criatura finalmente ganha vida, né? O raio desce ali, dá tudo certo. E aí, quando a criatura acorda, eu acho que assim que ela acorda, ela ainda não fala, né? Ela ainda tá meio mole, sem saber andar direito. O Victor, ele não vê ela como um monstro, pelo que eu me lembro. Ele fica encantado com a criatura inicialmente. É como se fosse uma conquista dele, né? Olha, eu Isso. consegui suplantar a morte, né? Eu trouxe a vida daquilo que é inanimado, né? Daquilo que é não vivo. E ele fica até orgulhoso dele próprio, né? De, pô, Fica tipo, consegui nossa, eu aqui, essa é consegui. minha criatura, né? Isso. Ele fica. Só que aí logo depois a criatura ela demanda, né? Demanda atenção e cuidado dele. Aí, acho que tem essa cena no filme, né? Que acho que ele coloca a criatura lá embaixo, presa, porque ao mesmo tempo ele sabe o que ele criou, sabe que é uma criatura forte. Então ele vai ficar bobeando ali dessa criatura se voltar contra ele. Prende ela, aí acho que ele sai, senta na escada e fica tipo, e agora? Eu nunca pensei no depois. O que eu vou fazer com essa criatura? Ele não tem ideia do que ele tá fazendo agora. Não tem. Ele conseguiu, só que aí parece que vem aquele vazio nele, né? Porque ele ficou a vida inteira dele perseguindo esse objetivo de criar a vida. Mas ele nunca pensou, e depois? O que fazer com essa vida que ele criou? E é uma coisa que acontece com muitos pais, né? Que sonham em ter filhos e tudo mais, e aí quando a criança nasce, fala, opa, pera lá. E agora? O que eu faço aqui com essa criança que demanda atenção o tempo todo, que não me deixa dormir, que não me deixa ter paz?
Né? É meio que um desencanto que acontece. Acho que é muito o que acontece com o Victor também. Ele Sim. fica ali maravilhado naquele primeiro momento, só que depois ele fica, tá, e aí agora, né? E agora, o que eu vou fazer com isso? Que eu vou fazer com isso aqui? Isso. Toda criação tem a responsabilidade, né? Você vira Isso. responsável por essa criança, né? Por essa criatura que ele criou. Nesse sentido, ele criou ela sozinha. Ele criou a criatura sozinha. Aí, e as outras diferenças que estava contando no livro. Essa criatura é como se fosse pura. Ela não tem maldade, não tem nada. E aí o Victor tenta começar. Ele nem tem, ele não tem paciência, né? Que foi um pouquinho dele. Por que que ele relembrou a infância dele, né? Que o pai nunca teve muita paciência com ele, nunca teve muito carinho, então ele tratou a criatura do jeito que ele foi tratado. Ele era meio que violento, né? Batia se ela não fazendo coisa que ele não queria. E a criatura só falava Victor, Victor, Victor. Que para a criatura, o mundo dessa criatura era ele, era o Victor, né? Que era como se fosse o pai. Só que pro Victor a criatura era um nada, pá. Se ela não tem conhecimento, então, o que que você é pra mim? Nada. Que era como o pai via o próprio Victor. Se o Victor não fosse inteligente ou não conseguisse seguir os passos do pai dele, ele não seria nada, não serviria para nada. Então, ele tenta fazer essa relação, né? Tipo, ele tenta passar por a criatura o que o pai dele passou para ele. E fica bem nítido, né, no filme, né, que ele meio que se desencanta com a criatura, né, e aí ele começa a caçar motivos para tentar provar que a criatura não serve, né, então É, ele tenta ensinar outras palavras para a criatura só repete Victor, Victor, aí ele tem uma cena no filme que ela é bem marcante, porque o Victor ele apanhava quando ele errava as perguntas que o pai dele fazia, né? isso. E aí o pai não batia nas mãos dele. Na época era muito comum os professores darem palmatórias, né? De bater na mão Uhum. para poder punir as pessoas as crianças, na verdade, né? Que não conseguiam responder corretamente as perguntas, não aprendiam. E o pai do Victor, ele fala, olha, eu não vou bater na sua mão porque é o seu instrumento de trabalho, né? Uhum. Você precisa ter mãos firmes. Só que o seu rosto aí já é uma Vaidade, coisa ele muito fala. supérflua, já é vaidade sua. Então, ao invés dele bater na mão, ele batia no rosto do Victor. E o Victor pega um pedaço de pau e começa a bater no rosto da criatura, igual o pai dele batia nele, né? Até uma hora que a criatura se enfesa e quebra, né? O pedaço de ferro que ele tinha, né? E ali o Victor descobre que a criatura é uma ameaça, né? Fala, pô, essa Uhum. barra de Ele, ferro que opa, ele torceu com essa facilidade, então ele é não. forte pra caramba. E Sim. é uma coisa também muito do Guilherme Del Toro, esses personagens com problemas com pais, né? Isso acontece no Labirinto do Fauno. Se não me engano, a personagem principal é morta pelo pai. No O Hobbit, a Tauriel, que é uma personagem que o Guilherme Del Toro criou, ela não existia no livro do Eu já Tolkien. assisti, assim. Ele criou a Tauriel para que ela vivesse um romance proibido com um dos Olha. anões, e aí ela briga com o pai, ela rejeita o pai para poder viver o amor que ela sentia. Se Uhum. eu não me engano, isso acontece também na forma da água. Acho que a moça que é a cientista lá, que se apaixona pelo peixe, Ah, acho que ela também tinha no problemas. filme. Não lembro se era com o pai ou com o chefe, alguma coisa assim. E agora o Victor Frankenstein tinha problemas com É, o pai e virou um pai problemático, né? é Então que nem o. parece ser um tema para o Guilherme. Sim, se for ver até os filmes mais de ação dele, tem isso. O Blade tem isso. O Círculo de Fogo tem isso. Na verdade, se você procurar, você vai achar. Se Parece ser procurar, você vai achar em todos. um tema recorrente do Guilherme Del Toro aí, ter esse problema com pais. Talvez ele tivesse problema com o pai É, dele, não tenha resolvido. Falar, vou resolver o meu trauma através de arte. Mas, é de novo, verdade. não vejo grandes problemas, só Então, é uma bem. forma de humanizar os personagens. Sim. Aí acho que a criatura já começa, né, a se defender, né? Tipo, opa, peraí.
Você acha que você vai ficar batendo em mim sempre? Vamos com calma. Bom, a criatura já aprendeu uma coisa. A violência, né? E acho que o ódio também, né? O medo, né? Muito medo do Victor. Aí aparece a Elizabeth com o William. Que a Elizabeth desconfia. O tio some, né, óbvio, né? O tio morreu, né? Aí ela fica desconfiada. Ué, cadê meu tio? O que tá acontecendo? E eles vão lá pro laboratório. E aí o Victor, ele fala, né? Ele fala, não lembro se ele fala se ele conseguiu e já mostra a criatura. Acho que não, né? A Elizabeth que desce sozinha lá pra Isso. baixo encontra a criatura. Ele quer esconder a criatura, ele amarra a criatura, né? Deixa ela presa lá no subsolo do laboratório. E quando eles estão caminhando, a Elizabeth escuta, né? A criatura murmurando, Victor, Victor, e aí ela própria vai atrás da criatura. E a gente tem uma cena muito bonita, né? Dela interagindo com a criatura e tal. Sim. Porque não é amor que ela sente uma coisa mais materna, né? Um carinho mais maternal pela criatura, né? De querer tratar ela com carinho, querer tratar ela com afeto, com cuidado. E Uhum. a criatura sente isso, né? Ela também se afeiçoa muito pela Elizabeth. É bem isso mesmo. Então, aí a primeira a emoção boa que a criatura acaba tendo acaba sendo com a Elizabeth, que ela não. Ela sempre foi, pelo filme, como se fosse uma mulher diferente e corajosa até. Ela não tinha medo do Victor, então ela também não tinha medo da criatura. E ela tem isso de ver a criatura como pura, né? E que essa criatura merecia, né, carinho e atenção. E acho que é com ela que depois a criatura acaba aprendendo a segunda palavra dela, né? Que é o nome dela, Elizabeth. Isso. Se eu não me engano, eles vão lá para procurar o tio da Elizabeth, né? E aí, como o Victor meio que esconde que ele morreu, eles falam, ok, né? Vamos embora, mas e a criatura, né? Quando a Elizabeth vai lá ver a criatura, ele fala, não, a criatura deu errado, ela é muito burra, ela não consegue aprender as coisas e tudo mais, acho que eu vou dar um fim nela e tudo mais. E a Elizabeth ficou horrorizada, né? Fala, pô, mas Eita. é uma criatura tão pura, uma criatura tão, Uhum. né, É assim, tão inocente, né? diferente Porque, da gente, inocente. Por que você vai fazer isso e tal? E aí ele uhum. fica, né, assim, angustiado, né? Ele fala, pô, eu não tenho uma resposta Ele verdadeira para isso, não então ele tem, sim. começa a caçar motivos para poder matar a criatura. E quando ele finalmente decide, né, pôr fim na criatura, ele fala, dá para você falar uma palavra que não seja Victor? Né? Você não Uhum. consegue falar nada que não seja Victor? E aí ele fala Elizabeth. E quando ele fala Elizabeth, o Victor, aí ele fica Fica possesso de louco. ciúme, né? Uhum. Ele fica, ele fala, pô, agora você se apaixonou pela minha amada também. Então agora é saco para você, agora não vai ter jeito. Ele já tá colocando fogo em tudo, né? Ali ele já tá Já. jogando, não sei se é gasolina ou álcool, o que ele tá jogando ali, mas ele tá jogando uns galões no chão para pôr fogo na criatura. Sim, E eu não lembro exatamente. Agora eu tô na dúvida. Quando foi o momento que ele decidiu que ele ia destruir tudo? Não sei se porque ele tava com a criatura e com a Elizabeth. Acho que ele viu a Elizabeth indo lá sempre, se afeiçoou na criatura. Agora eu tô na dúvida. De quando foi o isso, momento que ele decidiu: eu vou destruir tudo, eu vou destruir essa criatura, eu vou destruir o laboratório. eu acho que foi nessa visita, ele já devia estar com a Foi ideia, pela né? visita, né? E porque a Elizabeth, quando ela sai, ela fica com essa sensação de que ele vai destruir tudo, ela até tenta voltar, né? Pede pro cara que tá conduzindo a Ah, é carruagem voltar verdade. pro, Ele fala pro laboratório. ele fala pro irmão dele, pro William, que eu não sei se ele acha o corpo do tio ou se o Victor mostra o corpo do tio pro William e fala, ó, essa criatura é muito violenta, ela é muito perigosa, ela matou o tio da Elizabeth. Então, eu vou destruir a criatura, eu vou destruir tudo aqui, e aí você tira a Elizabeth daqui pra eu conseguir fazer isso. Mas agora, tipo,
momento que ele falou, eu vou destruir tudo, aí eu já não lembro. Eu não Acho que lembro foi se tinha aos alguma coisa a ver poucos. com um sonho que ele tinha também, né? Ele tinha um Ah, é. sonho que Ele tinha ele. uns sonhos meio doidos, né? Com o anjo vermelho. Isso Bem era um assim. anjo que aparecia e ele achava que era uma profecia de que ele ia cumprir a ideia que ele tinha de superar a morte, né? E depois, quando ele cria a criatura, acho que ele tem um outro pesadelo em que a máscara do anjo cai, começa a pegar fogo, umas coisas assim meio malucas, né? E ele se sente meio que abandonado pelo destino, né? Fala, pô, eu achei que eu tava fadado a uma coisa super grandiosa e na verdade você tava me enganando, você tava me fazendo criar uma coisa abominável, horrenda. Ah, acho que foi E isso mesmo. Ele teve esse sonho, aí ele acordou e pensando, nossa, eu fiz uma coisa horrível que eu não deveria ter feito e agora eu tenho que destruir tudo. Tem uma epifania ali, né? E ele já isso, tinha tido outro sonho com esse anjo vermelho. E ele tinha uma estátua de um anjo, né, no quarto dele quando no ele era quarto, tal. criança. Aí tá essa imagem desse anjo, ficou com ele. E o vermelho era a cor que a mãe dele usava, né? Ela tinha um vestido vermelho grande. É tudo bem teatral, assim, né? Bem teatral e Tem, dramático. tem muito jogo, né, de luz e sombra, assim, né? O E, laboratório é todo escuro e tudo mais, e aí tem cenas assim, né, quando a Elizabeth, por exemplo, vai ter contato com a criatura, ela fica bem iluminada, né? O sol bate, e aí isso. tem ali, né, todo o escuro do, do laboratório com a luz solar entrando ali naquele momento, aí ilumina a folha que um troca com o outro e tudo mais. Então, é muito, assim, é muito dualidade luz e sombra que é trabalhada, né? Muitos Uhum. contrastes que são trabalhados, que é meio característica do Guilherme Del Toro também, né? Os outros filmes dele, principalmente fantasia, são muito épicos, assim, nesse sentido, né? De ter cenas muito dramáticas, muito Sim, contraste de luz e sombra e tudo mais. é mesmo. Aí, né, que nem a gente estava comentando do momento da destruição, né? Que ele bota fogo em tudo, e aí a criatura acaba falando de Elizabeth, aí ele fica doido, né, de ciúmes, e fica, nossa, a criatura é realmente muito perigosa, tem que destruir ela. E aí nessa. Só que aí ele sai, né? Ele sai, a criatura fica embaixo. Aí ele sai sobre as escadas, bota fogo, e aí a criatura fica chamando ele desesperadamente, né? E aí ele fica, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo? A criatura, ela não tem culpa, ele dá um negócio, uma culpa nele, né? Tipo, nossa, eu tenho que salvar a criatura. Aí ele tenta descer de novo pra tentar salvar ela, só que aí explode tudo. E ele perde um pedaço da perna dele, né? Nesse Isso. acidente. Teve um A perna momento dele é amputada, que né? o Victor se arrependeu um pouquinho. Teve um momentinho ali, botou fogo em tudo, acho que até nos ciúmes, na loucura dele. E aí depois ele ficou, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo? Mas não deu pra voltar atrás. E aí nesse momento a história dos dois se separa um pouco, né? Cada um vai para um caminho, porque ele acha que destruiu a criatura. E aí volta pra parte do navio, né? Que aí é o momento que a criatura aparece, entra no navio. E aí, vai, agora eu vou contar a minha história, o que aconteceu comigo depois que você tentou me matar, pai. Isso segue um pouco, assim, do livro, né? Porque no livro ele também, né, depois de um tempo ele entra no navio e tudo mais, só que no filme ele é mais dramático, né? Ele tem um Uhum. combate, todo mundo tenta matar ele de tudo quanto é jeito e ninguém consegue matar ele, né? E tem um momento ali que eles conseguem jogar ele embaixo do iceberg, né? Eles destroem um pedaço do iceberg, ele cai, fica preso no gelo e tudo mais, só que depois de uns dias ele volta. E aí ele tenta de toda forma entrar no navio ali e tal. Se não me engano, essa parte tem uma parte que ele empurra o navio inteiro, né? Sozinho, assim. O pessoal fala, opa, Uhum. pera lá, essa criatura aí é complicada, né? É, ele é extremamente muito, muito forte e imortal. O que fica Sim. nessa parte que vai mostrar agora a criatura. E eu acho que aí já tá como. Eu não lembro, eu acho que em inglês tá como a história da criatura mesmo. E eu acho que com a legenda em português já tá como freestyle.
Não lembro. Se não me engano, em inglês tá tale, né? Que seria conto, né? Isso, acho que o Conto da Criatura. Criatura. Mas eu lembro que acho que na legenda tava, acho que o Conto do Frankenstein mesmo, eu acho. Acho que eles não colocaram como criatura. E aí, ele contando aqui o que aconteceu, como ele conseguiu escapar. E aí já fica claro que ele é muito forte e que ele não morre. Ele não morre. Ele já tentaram matar ele diversas vezes e ele não morre. E, Ah, nessa parte ele. Aí também o filme se aproxima um pouco fica do bem livro, parecido né? com o que você contou do livro. Porque ele também ele aprende a nadar, né? Ele pula do penhasco, né? Porque o laboratório explode, ele sobrevive, ele consegue escapar e aí ele pula lá de um penhasco. Eu não lembro exatamente o que acontece para ele pular do penhasco, mas ele pula de um penhasco lá para Parece que como ele fugir. ficava ali no subsolo, tinha como se fosse, acho que um esgoto aquilo ali, né? Porque era água É, corrente e tinha um buraco e caía direto no mar. Aí ele consegue se livrar das correntes, né? correntes, E né? pula ali e vai pro mar e acaba acordando em alguma praia, né? E aí ele Isso. acaba conhecendo a família, né? Que você contou que tem no livro. Isso, mas nessa parte é um pouco diferente, porque tem uma parte que tem um ataque de lobos, né? Ele ajuda ali a família, então ele corta lenha, pega feno, Uhum. constrói ali um cercadinho para colocarem os animais, só que um dia vem uns lobos e os lobos atacam o rebanho de ovelhas que eles têm e tudo mais. E ali a criatura ela faz meio que uma reflexão, né? Uhum. O lobo não odeia a ovelha, o ser humano não odeia o lobo, é só a natureza deles ter que se A matar, não é tribo por deles é ódio. violenta. Isso, Exatamente eles são por naturalmente violentos. isso. Não exatamente por. Não sei se ele chega a falar que é por sobrevivência, mas acaba sendo por sobrevivência, né? Porque o lobo come. Ele é carnívoro. É, ele começa a entender um pouco essa dinâmica, né? De que Isso. o homem mata a ovelha, né? Tosqueia a ovelha, mata a ovelha, o lobo também mata a ovelha, e aí às vezes o homem entra em conflito com o lobo e tudo mais, e que não é porque um odeia o outro, é só a natureza deles, né? Ele se pergunta, né? Será que eles se odeiam ou é só o encontro deles, né? Que acaba gerando esse conflito e tudo mais. Porque ele não quer entender por que, que as pessoas têm repulsa dele, como no livro, né? Uhum. Ele quer entender por que, que o pai dele tem repulsa a ele. Fala, Sim. por que, que meu pai me odiava tanto? Por que, que meu pai me batia tanto? Né? E aí ele meio que cria essa empatia de falar: não, meu pai não me odiava, meu pai fazia o que é natural. É natural, a violência faz parte da natureza. Então não era nada pessoal do meu pai contra mim, era um ódio que. Um ódio não, né? Era um reflexo de uma natureza violenta. Então ele meio que cria essa empatia ali com o Victor, né? De uma forma a tentar amenizar um pouco do que o pai dele sentia, de falar, ok, meu pai não me odiava, era só. Faz parte da vida. Uhum. E aí nessa parte já tem cenas. O filme é violento, né? Ele tem bastante cenas explícitas, assim, de violência, cabeça quebrando, coração gritando de sangue e tudo. Até ali na luta com os lobos também, acho que ele quebra no meio. Essas partes são bem violentas. Confesso que você já não gosta muito, porque, ai, nossa, precisa disso Um tudo. pouco gore, né? Ele é. Ele é bastante. Até ali na parte de essa parte que a gente contou é bem parecida, né? Que ele acaba ficando, acho que como se fosse um celeiro da família, né? Ele Isso. fica escondido ali, fica escondido, fica vendo E. de longe, né? Exato. Fica vendo de longe a família, as interações, vê o ancião, né? Que ele percebe que ele é assim, o pilar ali da família, que é o que passa, né? O que ensina as crianças, né? E tudo. Ele fica bem interessado nesse ser humano, que é uma coisa que ele não teve, né?
o Victor não sabia nem fazer isso, não sabia ensinar. Não tinha essa paciência que esse ancião teve com ele depois que a família chegou o inverno, né? A família acaba saindo, que eu acho que é para caçar os lobos e acho que para ficar em outro lugar, né? Porque eu acho que o inverno é muito rigoroso, ele não tem certeza. E o ancião fica sozinho. E aí a criatura se apresenta para o ancião. E aqui nos comentou como ele era cego, então ele não teve aquele primeiro choque da criatura ser, né, horrenda e feia e tão diferente. E aí, o ancião trata ele com muito carinho, ensina ele a ler, a escrever, dá livros para ele ler, né? A primeira coisa, uma das primeiras coisas, né, que o ancião fala para ele, vai ler um livro para mim. Tratar ele assim com Isso. muito carinho, muito carinho. E aí Tem ele até uma acaba tendo cena, uma né, que bichinha ali, né? tem uma cena que o ancião, quando ele se apresenta para o ancião pede para ele pegar uma bebida e ele é meio trôpego, né, meio assim, meio tortinho, ele vai lá, pega a garrafa cai no chão e aí ele fica com medo, né? Ele reage como É, se o ancião fosse brigar com ele e o ancião fala, é, não, tá tudo bem, só caiu, tá tudo certo e tal. E ali é a primeira vez que ele tem contato com algo diferente da violência para aprender alguma sim. coisa, né? E depois disso, né, ele começa ele tem uma pilhazinha de livros, né? E o ancião ensina a criatura a ler todos os livros que estão ali, né? E Uhum. são livros ali E são filosóficos que tem livros ali, né? bem filosóficos e são livros Isso. bem difíceis assim de ler e tudo mais. E ele aprende a ler com esses livros, né? Parece que dá um up na capacidade dele de pensar, né? De ler uma coisa bem filosófica, bem de difícil compreensão e isso torna a mente Uhum. dele mais apta a entender o mundo ao redor dele, né? Isso tem a ver com a habilidade do ancião de ensinar também, né? De ter paciência como Sim. ele, né? Você pode pensar isso ou pensar aquilo, vai ler um livro diferente, totalmente diferente do Victor. Então, o Victor gostaria de conhecer esse ancião. Bem possível. Sim, ele também ficaria encantado com esse ancião. E acho que tem. Ou Não não, vou né? lembrar. Do jeito que ele Ou era não. megalomaníaco, ia É, querer ou ia achar que matar ele. ele ia querer superar o ancião de Isso, alguma superar forma. o velho. Aí acho que quando ele tá. Acho que é um dos últimos livros, né? Que tem ali pra ler. É o Paraíso. Alguma coisa Paraíso assim, eu Perdido lembro. de John Milton, se eu não me engano. E aí ele fala um pouco mais de Deus, criação, de onde vem as coisas. E aí ele fica se questionando, né? Tipo, mas de onde eu vim? Né? Porque ele sabe que ele é muito diferente, ele não é um ser humano comum, né? E parece que ele esqueceu um pouco, né? Do Victor e tudo que ele passou. Agora, agora fiquei na dúvida se ele, depois que ele lê esse livro, que ele lembra, pelo menos ele lembra da torre, né? Aonde ele estava. Ele tem um flashback, se eu não me engano, né? Da vida dele lá, né? Com o Victor e tudo mais, porque parece que o conhecimento abriu a mente dele para outras coisas, a ponto dele Isso, esquecer de como era a vida antes, né? Mas aí, como o livro Paraíso Perdido dá essa talo nele, né? De criação, vida e morte, céu e inferno, ele fica, onde é que eu me encaixo nisso tudo mesmo? E aí ele, isso. opa, tem alguém que me criou nessa história, né? E ele tá aqui. E aí, Aí quando ele volta, né, pra torre, aí ele acaba. Tem vários restos nas experiências ali do Victor, e aí ele vê que ele foi criado, né? Foi criado pelo Victor, e aí ele, não sei se ele grita, né? Aí ele fica, acho que relembra, né, de tudo que ele passou, e acho que vem um pouco do ódio dele pelo Victor, né? que agora ele já não é mais uma criança, né? Ele é capaz de entender Sim. aquilo que o Victor fez com ele. Uhum. E, se não me engano, depois que ele aprende a ler, lá ele acha uma carta que diz onde ele mora, né? Onde o Victor mora, né? Se não fosse pelo conhecimento do ancião, ele não ia conseguir identificar, né? Não, Onde o Victor estava. Teve que ter esse contato para poder aprender a ler, poder interpretar o mundo. Falou, opa, agora eu sou outra pessoa, não sou mais aquela criatura vulnerável que você espancava e eu isso. aceitava, né? Agora eu sou
independente de você. Aí ele fica, né, ele vai até a torre, vê tudo isso, relembra, né, de tudo que ele passou, né, volta aquele ódio do Victor, e aí ele volta pra casa do ancião. E aí quando ele volta, o ancião foi atacado pelos lobos, aí ele mata os lobos, aquela violência toda ali, e o ancião acaba morrendo. E aí a criatura fica sozinha novamente, né? E nessa, quando ela fica sozinha novamente, ela quer atrás do criador dele, que é a única referência que ele tem, né, do mundo, o criador dele. Aí ele vai atrás do Victor, com o endereço, né, agora ele sabe. Ele vai até a casa dele. Essa parte tem no livro, ô Felipe, ou é muito mais simples? Tanta coisa que acontece Nessa, no filme. essa parte, se eu não me engano, ele também, depois de aprender a ler, ele descobre onde o Victor mora. E ele volta e mata o irmão do Victor para chamar a atenção do Victor. Né? Fala, eu não Ah, tá. consigo É mais trazer ele de volta, interativo. então. Isso, a criatura ela não tem tanta afeição assim no livro. Na verdade, ela não tem momento nenhum, né? Eu acho que essa é uma das coisas que me pegou um pouco, porque no livro, em momento algum, tirando esse contato com o ancião, a criatura tem afeto, né? Entendi. A única pessoa que dá afeto para ele é quem não consegue ver, porque ele é tão horripilante que ele repele qualquer criatura. E eu sempre me perguntei, né, pô, mas como alguém conseguiria ser tão feio a ponto de assim, abandonar toda e qualquer empatia, né? Uhum. Mas acontece que talvez eu estivesse olhando com um olhar do presente, em que a gente tem muito Sim, mais assim, questionamentos sobre a aparência do que se tinha no século XIX. E não era nem uma questão de maldade, né? Existe não, toda era uma tipo uma coisa questão. muito diferente, né? Maior é o medo, né? Quando você tá com medo, às vezes a defesa é o ataque. Não, sim, mas tem uma coisa que é essencial, que acho que para a gente aqui hoje é muito difícil de compreender, mas para quem vivia na época devia ser mais fácil, que é a seguinte: uma pessoa diferente naquela época era uma pessoa doente. Então você ter contato com uma pessoa que tinha deformidade, ela podia te passar aquilo de alguma forma e você Isso. podia morrer, né? Hoje a gente já erradicou muitas dessas doenças, mas hanseníase era comum na época se chamava lepra, depois criaram a vacina, eles mudaram a nomenclatura até para tirar o estigma da doença, né? Porque era uma doença Uhum. tão feia, mas tão feia que virou ofensa. Né? Até hoje não é incomum você achar aí na internet ou alguém que chame o outro de leproso, né? Uhum. Que era uma doença que fazia pedaços do seu corpo caírem. Então a pessoa tinha ali gangrena de partes do corpo que elas iam caindo. Existia uma doença, eu não sei se ela era tão comum na Europa e também no século XIX, mas aqui no Brasil ela é muito famosa, que é a bexiga, né? Que também causava deformidades horríveis no corpo. A sífilis causava deformidades Uhum. muito grandes no corpo. É, muitas doenças causavam deformidades. Então, se você era deformado de alguma forma, você era uma ameaça à saúde. Né? Entendi. Então, eu precisava manter distância de você Sim. porque você podia me matar mesmo sem maldade. Mas Uhum. entre eu ser legal e morrer e eu ser otário e te deixar afastado e continuar vivo, eu escolho ser otário e O continuar otário. vivo. E Faz sentido pra gente, mesmo. pra gente não é tão comum, né? Existe toda uma questão da beleza que aí vem aqui no Ocidente desde a Grécia, né? Aquela galera grega lá que falava que aquilo que era belo era bom, aquilo que é bom é desejável. Então a beleza era uma forma da representação do bom, né? Aristóteles dizia que o equilíbrio, né, era a forma máxima de beleza. Então tinha aquele conceito aristotélico de que tudo que é bom é belo e que tudo que é belo é bom. Então, se você não era belo, se você não era estético, se você não era
ali nos padrões que a sociedade colocava na época, você não era Era você não bom. era bom. Alguma coisa faltava em você. E o Uhum, Frankenstein, ele era tão feio, mas tão feio, mas tão feio que tudo faltava nele, né? Olha, eu uhum. já vi gente feia, doente e tudo mais, mas você tá fora assim, do normal, assim, até do limite de feiura, você ultrapassou todos os limites. Então, você tem que ser afastado, a gente tem que ficar longe de você. Uhum, E quando, ele só tem esse grau de afeição por alguém que não consegue ver a feiura dele. uhum. E essa pessoa também se afeiçoa por ele. Né? Sim. Quando ele tem ali a cena dele vendo o próprio reflexo num rio, se não me engano, ele vai ali tomar água e ele olha, e a primeira vez que ele vê o Uhum. próprio rosto, ele próprio tem assim, ele próprio se rejeita. Ele fala, meu Deus, eu sou feio pra cacete mesmo. Então, pode ser que seja um olhar anacrônico nosso, assim, que aí o Guilherme Del Toro, ele meio que traz para outro espectro, né? De Ele falar, trouxe. Uhum, a questão física já não é tão importante. É mais a questão da violência. Ele é muito violento, ele é burro. uhum. A rejeição vem de outros elementos que não a aparência. E aí acho que é um pouco de fruto assim, fruto do tempo, né? Naquele tempo Uhum. ali, a questão da visual era muito importante por uma questão de saúde pública, né? Não se aproxime de quem está doente, porque isso pode te matar. Uhum. E até o livro foi escrito, se não me engano, num contexto de uma doença que estava ali devastando Londres e eles se afastaram para poder fugir dessa doença. Uhum. E aí, no filme, o Guilherme Del Toro ele traz para outro lugar, né? Fala, as pessoas têm medo Sim. dele porque não compreendem, porque Isso. Por ser o Victor diferente. tinha problemas dele próprio que ele não conseguia superar. Ele, né? Algumas pessoas até se afeiçoam. A Elizabeth vê nele uma pureza que as outras pessoas talvez não vissem. E isso não tem, né? Essa parte da Elizabeth ter esse carinho pela criatura, não tem no livro. No livro, o contato que a Elizabeth tem é a criatura matando ela. Só. É só o contato que ela tem. Ela quase não aparece no livro, só quando eles vão arrumar ali a parte do casamento e na noite de núpcias, que acaba sendo a noite que ela morre. Ah, então ela é Então, bem um personagem bem secundário mesmo, né? No filme ela bem tem muito mais secundária presença. mesmo. O livro ele gira bem em torno do Victor e da criatura, assim. Os outros Uhum. personagens eles só existem para dar enredo para esses dois. Eu já li algumas coisas, né, de que a criatura, quando ele mata a Elizabeth sem que o Victor possa consumar ali a relação e tudo mais, é uma forma dele se impor como homem, de negar o desejo do Victor como homem em relação ao casamento e tudo mais, mas acho que isso já entra num escopo meio sociológico muito grande, então acabei deixando para lá essa leitura. Mas no livro é muito terror, assim mesmo. É um thriller de um Uhum. perseguindo o outro, né? Começa a criatura perseguindo o Victor, tira tudo dele, e aí o Victor passa a perseguir a criatura. E no livro, a criatura ela é muito rápida e muito inteligente. Ela não é Uhum. trôpega, não é meio torta, assim. Tanto que no livro, quando eles avistam a criatura, né? O pessoal do navio avista a criatura tá de trenó com vários cachorros. Ela tá, tipo, ela consegue manusear trenó, chicote, dar ordem para cachorro e tal. Ela é muito mais Uhum. eloquente, muito mais móvel do que é nos filmes. Mas acho que aí, assim, é mais uma escolha artística de tentar mostrar que talvez a criatura humana não fosse tão perfeita, né? Só Deus consegue Isso. criar um ser tão perfeito. O ser humano ele se aproxima ali, mas fica faltando uma coisinha. Então é meio torto, é meio desencaixado, não é tão certinho quanto Deus conseguiria criar. Uhum. É verdade, né? Aí a gente vem para basicamente a terceira parte, que é eles se reencontrando, né? Porque o ancião morre, aí a criatura fica tomada de ódio
e vai atrás do criador dele. E acho que é nesse momento que ele percebe que ele não consegue ser aceito pela humanidade, ele nunca vai ter espaço, nunca ninguém vai conseguir aceitar ele. E ele fica com essa cabeça de que ele precisa de uma companhia. E aí ele dá, acho que nesse momento já ele já fica, né? Mostra a visão a cabeça dele falando que ele quer ir atrás do pai dele, do Victor, para ele, já que ele criou ele, então que ele queria uma companhia para ele. Aí quando a criatura chega justamente no dia do casamento, que é outra diferença também, né, que é o casamento da Elizabeth com o William. O Victor dá a impressão de que ele tá meio depressivo, sem ter muito o que fazer. Acho que é mais o irmão que deve cuidar mais dele, né? Parece que ele tá um pouco parado, assim, parado meio que no tempo, né? E a Elizabeth odeia ele com todas as forças, né? Porque ela sabe o que ele fez. Ele até tenta conversar com a Elizabeth, fala de, parabéns pelo seu casamento, desejo melhor pra você e meu irmão. E a Elizabeth já dá na cara dele e fala: não vem falar mentira pra mim, eu não quero nada de mentira no casamento, sai da minha frente. Aí nessa dele, ele tava se arrumando, né, pro casamento dele, ela já tá de vestido de noiva e tudo, e tá rolando uma festa ali embaixo, né, na casa cheia. Acho que o Victor volta pro quarto para ele terminar de se arrumar, aí a criatura está lá esperando ele. E aí a criatura, ela já é inteligente, já sabe o que ela tá fazendo. Ela cobra do Victor. Tipo, ele sabe que eu tô sozinho no mundo, você me fez, então a responsabilidade é sua sobre mim. E ele manda o Victor criar uma companhia para ele não ficar solitário no mundo. Ele nem chega a pedir atenção do Victor ou carinho do Victor. Ele só pede que ele crie uma outra criatura para ele. E aí acho que o Victor já fala não, né? De primeira já acho que não, eu não vou criar uma outra criatura para você. Eu já criei um monstro, eu não vou criar outro. Aí imagina se vocês se reproduzem, eles podem destruir o mundo inteiro. Eu já falam não, não, não. Eu finalmente consegui me livrar dessas ideias limitantes da minha cabeça. Eu não vou criar outra criatura, eu não vou criar outra criatura. E aí a criatura já se revolta. E nessa parte, eu acho que tem até uma tentativa do Victor de desmerecer o sentimento da criatura, né? Porque a criatura vem e fala, olha, eu queria uma companhia, né? Eu queria uma família que eu pudesse ter, né? E o Victor meio que menospreza, fala, e depois? Você vai ter, agora você quer esposa, depois você vai se reproduzir, vai ter sua família? Tipo, quem que você tá pensando que você é? Você acha que você é gente? Você não é Isso. gente, né? Então, entra num lance mais psicológico ali, né? O Victor se sentir muito acima da criatura, muito mais Sim. inteligente, muito mais capaz por ter dado a vida, e ele sentiu uma afronta da Elizabeth ter gostado da criatura, a criatura ter gostado dela, então tem um rolo ali de ciúme. Se eu não me engano, até Uhum. tem uma parte do filme que o Victor se declara para Elizabeth, né? Ele fala: olha, eu sei que você é Sim. esposa do meu irmão, mas poderia ser minha, e não sei o que e tal e tudo mais, e ela meio que rejeita, fala: não, eu amo seu irmão. Rejeita. Uhum. E é o momento que ela já cria uma antipatia com o Victor, e depois o que ele faz Uhum. com a criatura, aí é a relação azeda de vez. E aí quando ele vai lá conversar, que ele fala, queria desejar tudo de bom, eu sei que você não quer nada comigo e tudo mais, e ela mete a mão na cara dele. Porque realmente ela fala, olha, você passou do limite, né? Tem Uhum. um limite ali que você ultrapassou, eu não quero mais contato com você, né? Me esquece, Sim. vou casar com seu irmão, mas a gente não tem mais vínculo nenhum. Uhum. E eu acho que tudo isso aflora nesse momento em que a criatura volta e pede uma família pro Victor, né? Pede uma esposa. E aí ele fala, pô, eu não vou ter a mulher que eu quero, eu vou fazer uma para você? Você tá me tirando, né? Tá de sacanagem com a minha cara. E aí ele tenta meio que menosprezar ali os sentimentos da criatura, falando, não, como assim? Você quer uma esposa? Quer ter filho? Quem que você pensa que você é? Aí ele fica E falando que ele é um isso, monstro, né? Ele ficou isso, então tentando falar, fala, você é um olha, monstro, você é um monstro. você não é ser humano, né? Você não Isso. merece ter essas coisas, né? Como se ele tivesse nascido com
uma maldição ou uma coisa do tipo para desmerecer os sentimentos da criatura, né? Pra falar, olha, isso que você tá sentindo é coisa de gente, você não é gente, você não merece nada disso. E aí mostrando de novo como o Victor é um cara horrível, né? Arrogante, nojento, egoísta. Zero qualidades no Victor. Zero. É E o aí trabalho do Guilherme, né? De passar, de mostrar quem era o verdadeiro realmente o monstro, né? monstro. Um é Exatamente. O criatura, mas monstro. quem é monstro é outra, é o ser humano. Isso mesmo. Aí eles, a criatura começa a bater no Victor, né? Tipo, ó, eu vou te bater aqui até você falar assim. Porque violência, né? As relações que eles tinham sempre foram de violência. De quando a criatura errava, o Victor batia nele. Aí a criatura tá fazendo exatamente o que ele aprendeu. Né? Joga o Victor pra lá e pra cá, destrói tudo no quarto, aí todo mundo escuta aquele barulho todo. E vai justamente a Elizabeth lá no quarto ver o que tá acontecendo. E ela vê a criatura, fica encantada, né, de ver que a criatura tá viva, que ela tá bem. E o Victor fica indignado, né, de ver ela agindo desse jeito, né, com a criatura, pega uma arma. E aí acho que a Elizabeth fala, tipo, não, não atira, por que você tá fazendo isso? E ele acaba atirando e a Elizabeth entra na frente. Aí já a segunda morte que o Victor é responsável e que ele não admite que foi por causa dele. Aí eu não lembro se o William aparece nesse momento. Ah, eu acho que ele aparece, principalmente o William morre também, né? Eu não sei se rola mais uma briga. Aí o William. Ah, é verdade, um monte de gente entra lá no quarto, aquela confusão toda, o pessoal indo pra cima da criatura e acaba batendo no William. E aí a terceira morte, que o Victor acaba sendo o responsável, a morte do irmão. Que ele bate, né, a cabeça. Aí o Victor vai até o irmão, tenta salvar ele. Ai, meu Deus, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. E o irmão, né, fala pra ele o quanto ele é egoísta e que tudo é culpa dele. Tudo que aconteceu até ele naquele momento é tudo culpa dele. Ele deve falar, né, mais algumas coisas ali nos últimos minutos de morte. Antes dele morrer mesmo. E aí é a terceira parte que você comentou. A criatura perseguiu o Victor, aí a criatura acaba indo embora com o corpo, né, da Elizabeth, e aí o Victor tava naquela inércia, né? Enquanto a criatura tava crescendo, aprendendo, dá a entender que o Victor ficou meio que ali na inércia, e aí quando acontece tudo isso, agora é o Victor que perdeu tudo. E aí ele vai atrás da criatura. Ele começa a perseguir a criatura, ele segue o sangue da Elizabeth, né? A criatura leva ela para uma caverna e tudo mais, e ali ele vai seguindo o rastro de sangue que a Elizabeth deixa e vai atrás da criatura lá, e aí lá eles têm um embate também, né? E o Victor jura que vai acabar com a vida da criatura, que vai perseguir ele até os confins do mundo e tudo mais, e nisso a criatura foge e o Victor passa a dedicar a vida dele a acabar com a criatura, né? Uhum. Mas dá a entender de que parece que a criatura tá levando o Victor pro lugar que ela quer, porque e a criatura ela quer morrer também. Né? Então, assim, se o Victor conseguir matar ela, tá bom, tá ótimo. É isso que eu quero, porque eu não sei mais o que eu vou fazer aqui nesse mundo, né? Porque a pessoa que teve as duas pessoas que tiveram afeto com ele morreram, né? A Elizabeth e o Uhum. ancião. E ele meio que abandona, né? Meio que fala, ok, né? Se você conseguir me matar, beleza. Mas você já tentou, né? E não foi uma tentativa das mais tranquilas, né? O cara pôs fogo em um laboratório abaixo na cabeça da criatura e ela sobreviveu. Então, essa é uma coisa que no livro não tem também, né? No filme, a criatura ela é capaz de se regenerar, né? Acho que a gente vai chegar um pouquinho mais para frente nisso, mas no livro ela só é forte e feia, mas ela Ah, não é entendi. imortal. Tá? No filme ele já é, eu não sei se ele chega a ser imortal, mas ele é muito Ele chega a ser forte. imortal.
Porque ele se regenera também. Chega até momentos que aqui, acho que a mão dele tá queimada e a pele volta. Tipo, ele é totalmente imortal mesmo. Como se fosse um Superman, sabe? Ou um Wolverine da vida. Super-herói, Então, quase. eu fiquei na dúvida se ele era imortal, porque quando tem aquela cena da construção da criatura, tem um núcleo de energia que fica no peito dele, né? Que é onde acumula toda a Sim, força lá do da tempestade elétrica, né? Concentra ali e tudo mais, e aquilo dá energia para a criatura. Na minha cabeça, aí já isso já tá fora do filme, né? Mas na minha cabeça, se você fosse capaz de destruir o núcleo de energia, você destruiria a criatura. Por isso que eu sim. não E acho que ela seja imortal, mas ela beira a imortalidade, é, né? porque lembra da parte dos lobos? Aí os humanos atiram nele no filme, né? E aí dá a entender de que parece que ele morre e ressuscita. Morre e Ele tem um ressuscita. corte, né? Ele tem um corte na garganta que é bem E profundo e tudo mais, e aí regenera depois, né? Ele se tem uma ele capacidade fala que ele regenerativa fica. bem grande. Sim, ele comenta que ele tem um momento de. Sente toda aquela dor e tudo, né? Dos cortes e dos danos. Aí ele fica na escuridão, que é como se ele tivesse morrido, e aí ele volta. Então, dá a E entender como de que se ele ele não fica conseguisse sempre morrer, né? ressuscitando. É, ele até morre, mas ele tem a ressurreição logo depois. Ele fica sempre. Ele morre e volta, e várias vezes. No filme mostra, né? Várias vezes que ele é atacado bem brutalmente. Aí tem esse momento que ele para, né? Que ele morre. Aí passa um momento, não sei se é dias ou não. Até nessa parte dos lobos, nem ele lembra, né? Quanto tempo ele ficou ali naquela escuridão. Mas ele sempre ressuscita. Isso no filme, né? No Sim. livro não tem isso, então. No livro não tem. Ele é muito forte, muito resistente, mas ele não é imortal. Então daria pra matar a criatura com muita vontade. Então, no livro eu sei que ele conseguiria se matar, né? E no filme fica a minha sensação de que se você destruísse o núcleo de energia dele, porque não era o coração bombeando sangue nem nada disso, né? Era um núcleo de energia que ele tinha que passava corrente elétrica para todo o corpo, para ele se mexer, falar e ter as funções vitais dele funcionando. Então talvez ele não morresse, mas ele ficasse desligado, assim, né? Eu achei que isso seria explorado no filme, mas não foi. Eu achei que em algum momento isso ia acontecer, mas quando a gente chegar no fim aí do filme, a gente pode conversar sobre o porquê que isso não aconteceu. É, porque aí temos, né, a morte da Elizabeth e do William, o embate novamente, né, do Victor com a criatura, né, como se fosse uma caverna de gelo ali, que aí o Victor fala que agora a vida dele é caçar a criatura, e a criatura já tá assim, não tá mais mostrando aqueles traços de empatia, né, e de carinho e cuidado, agora é só ódio também. Até por conta do Victor de novo, né, porque a Elizabeth só morreu por causa do Victor. E parece que vira um jogo de gato e rato, que a criatura vai seguindo pra onde ela quer e ela sabe que o Victor tá sempre atrás. E parece que ele fica brincando com ele, né? Que é o que você comentou, que vira essa parte mais de terror e de perseguição. Mas pelo menos no filme deu a entender de que a criatura sempre sabia onde estava o Victor e que estava mais brincando ali com o Victor, tentando fazer ele sofrer o máximo possível. Até chegar no ponto que eles estão ali perto do Polo Norte. E aí é o Victor que na verdade está com o trenó dos cachorros e não a criatura, né? A criatura tá sempre a pé e sempre com muita roupa, né? Cobrindo ela e tentando esconder ela. E eu acho que no livro essa ideia ela é um pouco diferente, porque quem tira tudo do Victor é a criatura, né? Então a criatura persegue o Victor, né? Fala, você não vai fazer o que eu Uhum. quero, então eu vou matar o seu melhor amigo. Eu já matei o seu irmão, eu vou matar o seu melhor amigo, eu vou matar a sua esposa, eu vou tirar tudo de Uhum. você. No filme, quem tira as coisas do Victor é o próprio Victor. Sim, Então é isso fica mesmo. meio sem sentido a perseguição dele, né? Porque ele fala, não, eu vou te destruir porque você me destruiu. Eu falo, mas quem se destruiu foi você próprio. Né? Porque o Victor é Uhum. incapaz de assumir os próprios erros. Sim. Então, eu acho que
nesse ponto poderia ter sido mais bem trabalhado uma crise de consciência ali do Victor, né? De, pô, será que não sou eu o errado da história? Mas aí sou só eu falando, né? Quem sou eu para criticar Guilherme Del Toro? Mas eu acho que perde um pouco da essência essa perseguição, sabe? Tipo, quando você olha como espectador, você não vê razão para o Victor fazer o que ele faz. Né? Fala, eu vou te perseguir e tudo mais. Fala, mas meu amigo, quem matou a tua amada foi você. O teu irmão morreu por sua causa. Quem tirou as coisas de você foi você próprio. A criatura está querendo viver em paz. Por que você está perseguindo ela? E no livro eu acho que existe uma justificativa. Não sei dizer se ela é boa ou ruim. Mas o Victor ele fica pé da vida porque a criatura tirou tudo dele. Né? Você pode até questionar, falar, mas se ele tivesse feito a esposa, talvez a criatura tivesse deixado ele em paz. Ok. Sim. Só que mesmo assim, por ele ter recusado, a criatura matou o melhor amigo dele, já tinha matado o irmão para chamar a atenção dele. Então, acho que no livro a criatura ela é muito mais maliciosa, assim, né? De, pô, eu vou cometer um assassinato só para trazer a atenção do Victor para cá, para ele voltar para casa dele, para eu poder confrontar ele lá. Então, acho que tem um viés um pouco diferente, assim, essa perseguição no outro. E aí, para mim, no livro, dá mais ênfase no terror, no aspecto psicológico do Victor, sentir que a criatura tá atrás dele o tempo todo, dele não conseguir conversar, dele ficar sem comer, dele emagrecer muito, dele ficar doente. Então, acho que no livro isso é melhor trabalhado do que no filme. Ah, sim. Eu não vejo como filme de terror. Eu vejo mais como filme de ação e drama. Eu não É vejo quase um ele drama, né? como de terror. É mais um drama mesmo. O Fantasia, né? terror Por tá si. mais nas cenas gore que você falou, né? De ver ali Porque osso partindo, carne sendo e dilacerada, olho caindo, sangue essas pra todo coisas tal lado. ali. Isso, acho que tá mais nessa parte ali, o terror. Mas é muito mais visual do que de enredo, né? Sim, muito mais o visual mesmo que de uma sensação, né? Que nem isso. Não tem essa sensação de ter um ser te perseguindo e você não sabe se ele tá ali ou não. Isso eu não tenho. Acho que nenhuma parte do filme tem isso. Acho que só na parte que o Victor volta, né? Depois de conversar com a Elizabeth no casamento, que ele vê e vê a janela aberta, né? E aí ele Ah, fala, se você tá aí, se apresenta agora. E aí a criatura sai ali, acho que de trás de uma cortina, não lembro, alguma coisa assim. uhum. Ela tá meio escondida e ele aparece. Mas é o único momento do filme, realmente, que você tem uma sensação de que a criatura tá perseguindo e não tá. Na verdade, ela só entrou e se escondeu, né? Não teve uma sequência ali de perseguições e tudo mais. Né? Foi só um esgueirar-se ali dentro da festa. Eu achei bem produzida essa cena, assim, mas fico me perguntando, pô, será que ninguém viu uma criatura de uns 2 metros de altura, feia pra cacete, com um monte de casaco e tudo mais, tentando se Uhum. esconder, entrando num quarto, e aí ele se escondeu atrás da cortina e ninguém notou Ah, nada ele tal. entrou pela Então, janela. ele entrou pela E a janela janela e tá aberta. o Victor percebe pela janela tá aberta, né? Que se não me engano, quando ele sai, a janela tá E fechada, e quando volta, a janela tá aberta, e aí ele aí automaticamente vai já quando fala, ó, a se você janela tá tá por aí, aberta. sai, né? Isso. É bem isso mesmo. Ele já deu um porquê ali. Você já sabe como a criatura entrou pela janela. Então não tem suspense nenhum ali. Zero. Não tem. Realmente, essa parte de suspense, acho que o filme não é que ficou devendo, só não teve esse enfoque, Foco. né? Sim, O foco dois. foi mais nas relações humanas ali, né? Sim. Aí a gente já tá terminando, né, a história do filme. O último embate entre eles é ali na neve, né? Que a criatura ataca o Victor novamente. E o Victor ele tava com dinamite para tentar destruir a criatura. E a criatura pega, né? Acho que é a dinamite que tá com ele. Eles estão ali brigando e tudo. E ele fala, tá bom, vamos tentar. Vamos ver se a dinamite dá certo.
vai, corre. Aí a criatura fica com a dinamite na mão e o Victor corre, aí explode tudo, né? Tudo voa, tudo coisa pra todo lado, cachorro, trenó, neve, aquela coisa toda. E aí o Victor fica desacordado e nesse momento que o pessoal do navio acaba encontrando o Victor. E aí, como obviamente o golpe aparece depois da criatura viva, a dinamite não deu certo. Aparece, né, ele com a dinamite na mão, explode, mas ele tá lá ainda, e a pele dele tá toda queimada e já fica se recuperando. Ele não morreu. Aí volta pra cena do Victor ali dentro da cabine, né, com o capitão, contando a história. Essa parte tá diferente porque é o próprio Victor contando a história pro capitão e ele já fala que ele tá morrendo. E é só nesse instante que o Victor ele se arrepende de tudo que ele fez e que ele admite a culpa dele. Que ele fala, né, pro capitão, porque o capitão tá tentando chegar no Polo Norte. E aí, nessa dele tentar chegar no Polo Norte, ele tá correndo risco, mas não é só a vida dele, mas de todo mundo que tá ali no navio. E o Victor conta pro capitão, tipo, ó, tô te contando a minha história, eu sei que eu errei muito na minha vida, não faça que nem eu, de ter um objetivo, de ficar consumido, né? Consumindo, ser tão consumido por esse objetivo que você destrói tudo à sua volta. Só nesse momento mesmo, nos últimos minutos de vida dele, que o Victor repensa tudo que ele fez. Acho que até isso dele contar a história, rever tudo que aconteceu, que ele se arrepende, tem arrependimento e vê que realmente era tudo culpa dele. Aí a criatura já tá ali com ele, e aí tem um momento de redenção, né? Todo mundo deixa a criatura entrar, porque ela não é. A criatura não é violenta, né? No filme. Ela é violenta quando são violentos com ele. Mas ela não Ela só procura, né? reage, A né? violência. Isso mesmo, ela só reage. Mas a primeira coisa não é a violência. Aí eles estão ali conversando. O Victor já tá quase morrendo mesmo. E aí o Victor, ele pede perdão. Ele pede perdão pra criatura, pede desculpas, ele sabe que ele fez foi errado. Aí, né, estão os dois ali, aquela emoção toda, né, de como se fosse pai e filho. A criatura perdoa ele e o Victor morre. E ele meio que dá um sentido para a vida da criatura, né? Sim, Porque ele meio que fala, né? Tipo, olha, vai viver sua vida, né? sim. Aproveita Se aí e perdoa. tal. Se perdoa, né? Me perdoe e se perdoe por tudo que aconteceu. Você tem direito a viver uma vida digna, né? Tem direito a procurar a sua felicidade de alguma forma. E o filme ele termina com retomando uma cena do próprio Victor com a criatura, né? Que logo que a criatura ela ganha consciência, o Victor abre as janelas, né? Abre as coisas, a luz entra, né? A luz do sol entra e aí aquilo é um choque muito grande para a criatura e ela não consegue ficar no sol. E aí o Victor começa meio que fazer uns movimentos assim, né? Sol é vida, é luz, é Uhum. energia e tudo mais e termina, né? Depois que a criatura desembarca e ajuda o navio a pegar a direção de volta para São Petersburgo, a criatura termina fazendo os mesmos movimentos, né? Recebendo a luz solar e tudo mais, como se fosse finalmente ali o fim de um ciclo e o começo de um novo, né? Falar, olha, meu passado se encerrou, agora eu posso viver minha vida como eu bem entender e procurar a minha felicidade de alguma forma. Sim, que é isso mesmo que você comentou. O Victor, né, fala pra ele pra se perdoar e falar, já que você não pode morrer, então vai viver. Vai viver, que é o que você consegue fazer. Então esse é um momento de redenção ali dos dois. Que aí tem essa parte, né, do sol, e aí finalmente o filme acaba. O filme é até que longo, né? São 2 horas e meia de filme. Isso, quase 3 horas de filme. Uhum. Aí realmente chegamos no fim. Aí agora, considerações finais, Felipe, o que você achou do filme? Você recomenda ou não? E aí? Então, né, por muito tempo eu sempre tive uma síndrome de Frankenstein.
A minha adolescência ela não foi exatamente fácil. Eu era tratado muito diferente por eu não ser tão padrão. E depois de muitos anos fui tratar isso na terapia e tudo mais, e foi a época que eu li o livro e eu falei pro meu terapeuta, falei, cara, eu me sinto como Frankenstein, assim, eu sinto a dor dele, eu sei como é você ser rejeitado simplesmente porque você é feio. E desde então eu criei meio que uma empatia pela criatura do livro, né, de que ela não era uma criatura ruim, ela era uma criatura rejeitada pelas pessoas não compreenderem a natureza dela. E aí, quando veio essa versão nova, eu senti uma coisa um pouco diferente. Falar, poxa, eu acho que ele tirou o foco narrativo da aparência da criatura, que era muito importante para mim. Né? Por Uhum. questões pessoais minhas, era muito importante tratar essa questão da feiura mesmo. E aí, o filme, as pessoas não têm medo dele porque ele é feio, tem medo porque não compreendem. Né? O Victor não consegue entender que ele precisa de amor, que ele precisa de carinho. As pessoas ao redor têm Uhum. medo dele porque ele é muito grande, porque ele pode ser uma ameaça. Chamou ele de Mas feio até. De feio, horrível, horrendo. Tipo, nossa, o que é isso? Não parece com nada que a gente já viu. Acho que são os caçadores, acho que eles falam isso. isso, os caçadores falam isso. Tipo, é uma coisa que a gente nunca viu, mas não é sobre só a aparência, né? É uma coisa mais assim, como se fosse uma falta de essência humana, né? Tipo, Uhum. essa criatura aqui é uma criatura que a gente nunca viu, mas poderia ser um bicho, poderia ser alguma outra coisa que não é humana, mas não é a questão da feiura, porque no livro ninguém tem dúvida de que ele é um ser humano. Só que ele é um ser humano extremamente feio. Então, ali no filme, eu acho que isso é trabalhado de uma forma mais sutil e focam em outras coisas que aí Uhum. fiquei, aí perdeu a graça. Não é sobre feiura. Eu queria um filme sobre feiura. Mas nem de longe é um filme ruim, nem de longe é um filme que eu não recomendaria assistir. Eu, particularmente, li o livro e depois assisti o filme, e aí eu criei um vínculo pessoal com o livro que afetou a forma como eu vi o filme. Uhum. Mas não recomendaria em ordem nenhuma. Eu acho que o livro é um pouquinho mais fácil de ler do que o filme de assistir. Mas eu recomendo tanto o filme quanto o livro. Só entender que o Guilherme Del São Toro ele diferentes, vai né? trazer isso. Não é para ser uma transcrição do livro em forma visual. Tem liberdades narrativas, não é tanto. A gente viu aí muitas horas o livro e o filme andam juntos, Uhum. mas tem diferenças. Né? O livro é um livro de terror, de fato, e o filme é quase um drama, né? Um filme de fantasia com drama e um pouquinho ali de terror, mas não é o elemento principal da história. Eu recomendo, sem dificuldades, eu recomendo. A menos que você tenha daddy issues, pode ser que você tenha alguns flashbacks aí da sua vida pessoal, mas se você é uma pessoa bem resolvida aí com seus pais, pode assistir sem medo, que é um baita filme. Uhum. É, não vai ter gatilhos, né? Exatamente. E É, você, eu o já, que você achou? eu já tenho, né, um background diferente, porque eu não li o livro. O que eu sei do Frankenstein é o que tem, apareceu na cultura pop mesmo. Então, eu só fiquei sabendo quando eu pesquisei mais um pouquinho, li um pouquinho do resumo, e quando você contou a história, e aí que eu fui vendo as diferenças. É, eu recomendo o filme para quem gosta desse tipo de. Para quem gosta de drama e de fantasia. Se a pessoa já não gosta disso, é melhor nem assistir. E também ele é um filme longo. Então, dependendo do que a pessoa gosta de assistir, ela nem vai querer terminar de assistir o filme. Mas ele é um E, filme bem interessante, eu achei muito bonito também, visualmente. As roupas, as imagens, né, as jogadas de cores, de luz, de escuridão. É um filme muito.
muito bem feito mesmo. Achei muito bonito. A parte dos atores também, gostei de todos, questão de atuação. Não tenho o que falar de ninguém. Eu acho que, não sei se quando saiu o filme, vocês falaram um pouquinho mal do cara que faz o Frankenstein, que é um ator mais novo, né? Isso é o Oscar Isaac, né? Que apareceu em Duna, apareceu em outros filmes que estão passando por aí. Uhum. Não sei se esse vídeo, se esse episódio vai ser ouvido muitos anos no futuro, mas a gente vive numa época que só existem 4 atores, né? O Pedro Pascal, o Oscar Isaac, a Mia Goth e a atriz que faz a Wandinha, que eu esqueci o nome dela. Como é que Ah, é o sei nome quem ela dela? é. E eu esqueci o nome dela, da atriz que faz a Wandinha. Não, Sei tem quem mais ela uma, tem é. a Sydney Sweeney, também tem a Sydney Sweeney. Então tem 5 atores que eles estão se revezando em vários papéis aqui. E a gente vê eles Sim, em vários e vários todos os filmes. filmes. E aí agora o Oscar Isaac foi escolhido aí para fazer o Victor Frankenstein e ele tem uma aparência um pouco mais jovem, né? Ele não é um cara muito mais envelhecido e tudo mais. E eu não vejo problemas quanto a isso, porque o livro não trata de um Victor Frankenstein velho. É um cara muito novo que está indo para a faculdade. Se não me engano, ele vai com 18, 20 anos de idade, não é muito Né? velho quando ele entra na faculdade de medicina. E o que existe é uma deterioração do corpo dele por conta do psicológico, né? Então ele vai ficando Uhum. fraco, ele vai despendendo muita energia para tentar caçar a criatura, tanto quando ele chega no Polo Norte ele já está muito debilitado, ele não aguenta o frio, ele fica doente e é por isso Uhum. que ele acaba morrendo. Né? No filme, a debilitação que o Victor tem é física por conta da explosão que ele próprio causa e ele perde a Uhum. perna. Né? Então a mobilidade dele fica reduzida, para ele é um pouco mais difícil, mas ele não, não, não se deteriora fisicamente no ponto de adoecer, ficar com depressão, emagrecer, assim, né? Ficar mais magro, mais fraco. Né? Ele só tem ali a perna cortada, né? E aí ele tem dificuldade de andar por conta da perna. Mas no geral, assim, ele também não tem um envelhecimento precoce. Então, Uhum. crítica sempre vai ter, né? Sempre vai ter quem gosta, quem não gosta, É, mas sim. faz E parte, sobre a... mas no geral eu achei legal. Sim, eu achei bem interessante. A criatura também, é que nem as diferenças. A criatura, ela tá muito mais inocente, então até o jeito que ela se mexe, se ela anda, ela tá toda meio, né? Meio torta, desengonçada, né? E muito inocente também. Então, eu acredito que, pelo que eu vi, né? Nossa opinião aqui, é óbvio, né? Cada um tem um gosto diferente. Mas pelo que eu vi, os autores representaram muito bem e acho que seguiram o que o Guilherme Del Toro queria, né? O foco realmente são entre as relações humanas e que o monstro da história é o ser humano, é o Victor, não é a criatura. E fica parecendo bem que ele acredita em karma, né? Porque o Victor faz muitas coisas ruins e recebe tudo de volta, né? Ele basicamente ele consegue destruir o pouco que ele tinha de bom sozinho. Trazendo para nossa realidade, é meio que o Victor não conseguir se desprender dos próprios traumas, querer culpar as pessoas Uhum. ao redor e ele próprio se prender numa espiral de destruição e querer culpar os outros, né? Isso. Meio que uma lição psicológica, né? Tipo, olha, se você assumir a sua responsabilidade nas coisas que te acontecem, você pode se livrar desse peso e evitar que você perca coisas aí, né, na sua vida por conta de uma responsabilidade que é sua. Uhum. E eu acho curioso, né, que assim, antigamente essa questão de você juntar partes do corpo, né, pegar o braço de um, perna de outro e tal, você criar um, uma criatura, você criava um monstro, né?
Uhum. Mas hoje em dia tá ao contrário, né? As pessoas recorrem cada vez mais a procedimentos estéticos, pegam partes do Isso. corpo aí para ficarem mais bonitas e não menos, né? Uma ideia diferente, né? Você acaba virando um Frankenstein para chamar mais atenção e não menos, né? As pessoas Uhum. fazem procedimentos cirúrgicos, fazem implantes, colocam aí silicone, fazem lipoaspiração, fazem lipomodelação, fazem facelifting, fazem uma série de procedimentos Uhum. de laboratório, não para ficarem mais feias, mas para ficarem mais bonitas, né? Parece que você tem um Frankenstein ao contrário hoje em dia, né? Sim, eu acho que é por isso também que, obviamente, a gente vê os filmes com os olhos que a gente tem hoje, né? Quando a gente vê hoje. Então, ver ele é quase vira um trabalho de arte ali, né? Ele escolhendo todas as peças com cuidado, costurando calmamente, escolhendo a melhor pele. É, vira um trabalho de um artista, né? Um artista ali no trabalho dele, que é essa parte de cirurgia. E é engraçado que a gente vê isso como, ok, não é estranho, né? A gente não vê com tanta estranheza. Diferente de lá atrás, quando a Mary Shelley escreveu esse livro, que com certeza devia ser muito estranho, muito diferente de lá naquela época. E hoje pra gente não é tão estranho assim, você modificar tanto o corpo de uma pessoa. Realmente aí acho que mostra como as obras elas são frutos do seu tempo, né? Elas são Uhum, lidas de acordo com os olhos do presente, que a gente precisa tomar cuidado com um certo anacronismo, né? De não julgar, né, a escrita do passado de quase 2 séculos aí, não, vai, um século, não vamos exagerar, vai, Felipe, você não é tão ruim de conta. De um século atrás, não, mente, são dois, ó, é, porque são 1818 para 2018 são 1.800, 200 anos. É, tá certo, são dois séculos. Tá vendo? Nunca confio num advogado fazendo conta. Mas eu acho que a ideia é mostrar, né, que as obras elas vão adquirindo características e interpretações de acordo com o tempo e que a gente tem que tomar cuidado para não ser anacrônico na análise, né? Porque hoje, se a gente fosse olhar para o passado e falar, nossa, mas que coisa horrível, as pessoas julgavam a criatura porque ela era feia, mas não se pode julgar um livro pela capa, esse tipo de coisa, falar, tudo bem, mas isso é hoje, né? E até hoje essa ideia não é completamente aceita, né? Não. Tanta gente aí que julga o outro porque é gordo, porque é alto, porque é baixo, porque é isso, porque é aquilo. Imagina em 1818, como a gente viu, podia até significar uma questão de vida ou morte, né? A aparência da Sim, pessoa. Então, entender que naquela época existia uma leitura e a ideia do Guilherme da Tour é fazer uma releitura mais isso. próxima daquilo que a gente vive hoje, né? Uhum. Mostrar que quem era vilão no passado hoje talvez fosse mais compreendido, né? Quem Mais uma foi vítima, na julgado. verdade. Isso, né? De quem não tinha culpa de nada, ele não pediu para estar naquela situação e tudo que ele Uhum. queria era viver em paz, né? E acho que a mudança do final, né? Porque no livro ele se suicida e no filme ele ganha esse arco de redenção, é mais para mostrar que a criatura não merecia morrer, ela merecia viver tanto quanto qualquer outra Uhum. pessoa e que todo mundo tem direito, né, a uma redenção e a um direito à felicidade. Então acho É que bem isso mesmo. foi bacana nesse ponto de debater sobre o filme. Sim, ele acabou virando bem um filme bem dramático e de emoções, né? Ele faz você sentir muitas coisas, né? Tem muitas reflexões no filme. E acho que o livro é muito bom. Acho que até hoje chama muita atenção, porque sem querer ela fez um livro de terror e sem querer tem reflexões ali dentro mesmo, que acho que ela nem pensou, mas que até hoje esse livro é usado para pensar em trazer reflexões de outras coisas, mas que ela acabou criando ali naquele livro e vai ficar para sempre, né? Uma obra de arte aí que vai ficar para sempre, vai ficar sempre sendo relembrada. Acho que algumas discussões são sempre atemporais, né? Então ela Uhum, conseguiu de uma forma um pouco usual para a época, né, que é escrevendo livro de terror, que era uma época de uma religiosidade muito forte, então você falar de temas como superar a Deus uhum, e criar a vida, né, o ser humano ser capaz de criar a vida, eu acho que é muito.
era muito revolucionário, muito chocante para a época, mas outros elementos que ela trabalhou ali são atemporais. A questão de você julgar a pessoa pela aparência mais do que pelos atos de bondade que ela faz, de você perdoar aquilo que é bonito, mas não perdoar aquilo que é feio. É uma série de coisas que eu acho que ganham até mais relevância hoje, porque a gente vive numa sociedade muito egocêntrica, né? De rede Uhum. social, de você estar se expondo o tempo todo e você não pode aparecer de uma maneira feia, você não pode aparecer de uma maneira desleixada. Existe um culto ao ego e à aparência que é muito maior hoje do que era no passado. Então, acho que tem elementos nesse livro que eles vão ser debatidos aí por muitos e muitos anos, porque sempre vai mudar a interpretação do que é aparência, do que é beleza, do que deve ser julgado ou não, e vão se fazer releituras em cima disso. Então, acho que se hoje, Sim. 200 anos depois, a gente tem essa visão, se o mundo durar mais 200 anos, é bem Uhum. possível que a gente tenha uma nova releitura aí do Guilherme Del Toro de 200 anos do futuro, que vai trazer uma visão diferente do que a gente tem hoje. Sim, com certeza terão mais releituras de Frankenstein. E quando eu estava pesquisando aqui, tem muitas, 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 muitas obras de releituras que fizeram do livro, né? Nem sabia que tinha esse tanto de coisa. Mas eu acho que é isso. A gente falou bastante, né? Esse vai ficar engraçado, depois a gente escreve depois. Percebi que tudo que a gente fala, tudo tem spoiler. A gente fala, só vai falando, nem avisa. Avisando no final que tem spoiler. O Acho que a pessoal gente assim, todinho pode aqui. deixar na descrição do podcast aí que tem spoilers. E talvez aí fica de tarefa pro editor colocar um alerta de spoiler aí Quem sabe na próxima a gente no nosso lembra de. episódio. Na próxima a gente lembra de avisar antes. Exato. Foi mal, galera. A gente se empolgou. Falar de tema A gente contou o divertido final tem de tudo. dessas. Sim. A gente contou tudo. Teve até um outro filme que você comentou, você já falou o final, aquele que a pessoa morre. Eu falei, então, outro spoiler também. Já até esqueci. Agora eu também já não lembro mais. Então, galera, aceitem uma dosezinha de spoiler. É que nem cachaça. Muito todo dia faz mal, mas um golezinho de vez em quando vai fazer bem para vocês. Sim. Então acho que é isso, gente. Se despedindo aqui. Então tá, pessoal, muito obrigado aí pela companhia, especialmente da Mari, que me acompanhou nessa aventura louca aí sobre terror e fantasia do Guilherme Del Toro. Agradeço a quem estiver nos ouvindo aí e fica um convite para o próximo episódio da nossa nova série aí, né, de filmes e quem sabe outros spin-offs que a gente vai criar por aí. Mas agradeço muito a participação de vocês e quem quiser conversar sobre o filme ou sobre o livro ou sobre os dois ou tiver outras referências aí, manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz de saber aí a opinião de vocês, tá bom? Então Muito é isso, obrigado, gente. pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.